Olá, pessoal, tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Prontos para estudar? Hoje nós vamos falar sobre advérbio. Quem não me conhece, entrou no canal agora, eu sou a professora Norma, doutora em Ciências da Educação. E esse é o canal Nosso Cantinho de Interagir. Como eu disse antes, vamos fazer uma abordagem sobre advérbio. O que é um advérbio? O advérbio faz parte das classes de palavras. Existem 6 variáveis e 4 invariáveis. O advérbio faz parte daquela classe que é invariável. E o que é ser invariável? É não flexiona, não tem gênero, masculino e feminino, nem número, singular e plural. Diferente de bonito. Bonito é adjetivo. Tem gênero, bonito, bonita, masculino e feminino, e tem número, singular, bonito, plural, bonitos. Já o advérbio não. O advérbio, por exemplo, calmamente, não tem calmamenta, calmamento, calmamentos, calmamenteis. Logo, ele não flexiona, ele é invariável, tanto em gênero quanto em número, ok? E nós vamos estudar os advérbios já direto nas questões. E olha, questões todas tiradas de concurso, ok? Então, vamos estudar advérbio comigo? Vem! Vamos lá para a primeira questão. O enunciado diz assim: a tão difícil arte de amar bonito, talvez seja tão simples, tola e natural. A respeito das palavras destacadas, assinale a alternativa correta. As palavras destacadas aí é o tão, né? Tão, aí acompanhando difícil, e depois tão simples. Na letra A, as duas são advérbios e modificam adjetivo. B, as duas são advérbios e modificam verbo. C, as duas são advérbios e modificam outro advérbio. E letra D, as duas são adjetivos. E na letra E, as duas são pronomes de intensidade. Vamos observar uma coisa. O advérbio, ele modifica ou verbo, ou um adjetivo, ou outro advérbio. Então, ele vem modificando uma dessas 3 classes: verbo, adjetivo ou advérbio. Eu pergunto a vocês, qual a classe de difícil e simples? Adjetivo. Então, no caso, o tão é para difícil, que é tão difícil, e também o tão para simples, tão simples. Então, os dois modificam, marcam difícil e simples. Logo, a letra A que é a correta. Porque as duas são advérbios e modificam adjetivo. Ok? Na segunda questão, o enunciado diz assim: além disso, foram eliminados os órgãos equivalentes às diretorias regionais de ensino. A expressão destacada, além disso, introduz uma explicação, reitera um argumento citado, aponta para uma conclusão, adiciona um argumento ou aponta uma causa. O que vocês acham aí? Quando eu digo além disso, quando eu coloco além disso, eu estou adicionando um outro argumento, mais um argumento, não é isso? Então, eu adiciono algo e esse algo é um argumento, certo? Então, a letra D, adicionar um argumento. A expressão além disso traz para a gente o adicionar alguma coisa. Agora, a próxima. Nessa terceira questão, o enunciado diz o seguinte: no Brasil, talvez mais que em outros países, o advérbio em destaque expressa sentido de A, causa, B, afirmação, C, negação, D, modo ou E, dúvida. Eu tenho mais de um aí. No Brasil é um advérbio, marca uma circunstância de lugar, mas o destaque está para talvez mais que em outros países. Você marcaria a letra A, B, C, D ou E? Se você marcou a letra E, exatamente essa. Talvez pontua, né? Uma circunstância de
dúvida. Ou seja, mesma coisa, marca a circunstância aí de dúvida. Então, logo, é um advérbio de dúvida. Na quarta questão, o enunciado coloca assim: e às vezes lhe passava um recado ou uma correspondência. Isso existe às pampas. Quais as locuções destacadas que encerram, respectivamente, as mesmas circunstâncias das destacadas nos trechos transcritos acima? Observem que eu tenho aí às vezes e eu tenho aí as pampas. O que é locução adverbial? São duas palavrinhas, né? No caso, um vocábulo, uma palavrinha, são dois termos que que marcam, que dá a ideia de circunstância, ok? Então, locução adverbial é isso. É um advérbio, mas não composto por uma palavra, mas por mais de uma palavra. Então, aí a locução adverbial é às vezes e as pampas. A letra A, eu tenho de marcar o quê? Aquela que tem, vamos dizer assim, a locução com a mesma circunstância. No caso, são duas as mesmas circunstâncias. A letra A diz assim: aos poucos, ele ia percebendo que não precisava mais dela. Nada em volta causava mais surpresa. A letra B, saiu às pressas, porque tinha um compromisso. De vez em quando, é preciso repensar as estratégias. A letra C, vá em frente, que você encontrará o que procura. De modo algum aceitarei a proposta feita pelo meu superior. A letra D, em breve estarei terminando de escrever minha biografia. Trabalhou em excesso para apresentar seu projeto final. E a última, a letra E, é colocada assim: a notícia chegou de súbito, causando, assim, um grande impacto. Hoje em dia, as pessoas pensam mais nelas próprias. Qual letra aí você marca? Que vem representando, né? Às vezes e também as pampas. Essa não está muito difícil. E você percebe já com o excesso. Onde você fala as pampas. Então dá uma ideia de, né, de quantidade, de muita coisa, de excesso. Então aí no caso, se você marcou a letra D, é essa mesma. Em breve, em relação às vezes. Às vezes lhe passava um recado. Em breve estarei terminando. Então, às vezes, para em breve. E a outra, as pampas. Então, em excesso. Trabalhou em excesso. Ok? Na primeira A seria aos poucos, para às vezes. Não. E seria né, nada em volta. Também não. Às pressas na B. E na segunda oração, de vez em quando. Na C, em frente. Depois, de modo. Na E, é súbito, de súbito. E acima seria a locução, de súbito. E hoje em dia. Então, aqui tem a mesma circunstância de, às vezes, seria em breve. Às vezes eu faço isso, em breve farei isso. Então, em breve, e trabalhou em excesso. As pampas, em excesso. Então, a letra D. Certo? Nessa quinta questão, o enunciado coloca assim: diz ainda a lenda que a imperatriz fez um fino manto de seda para o imperador. O elemento destacado é um conector. O que é conector? É aquela expressão que faz uma ligação, né? Um elo, tá? E aí, no caso, ainda, que é a expressão destacada. Então, conector destacado ainda. Ainda representa A, inclusão, B, oposição, C, comparação, D, explicação ou E, retificação. Quando você diz ainda a lenda. Então, já disse alguma coisa, mas diz algo mais. Diz ainda. Então, marca letra A, inclusão. Não é oposição. Não é comparação, não compara. Nem explica, nem retifica. Conserta alguma coisa. E sim, inclui algo. Diz ainda
a lenda. Então diz a mais alguma coisa. Me conta, você está acertando bastante? Estudar é isso, estudar sempre. Se você não é inscrito, aproveita agora esse momentozinho, faz a inscrição. Geralmente, quando termina o vídeo, a pessoa sai, vai para outro vídeo e esquece de se inscrever. Então, se você está gostando do vídeo, se inscreve, deixa o like, tá? Vamos para a sexta questão. Já estamos acabando, são 7 questões. A sexta diz assim: leia. Viramundo estranhamente se recusava a comer. Afastara-se e completava em silêncio a paisagem. Havia nela algo vagamente familiar. Eu tenho aí advérbios e locução adverbial. Estranhamente, advérbio. Vagamente, advérbio. Em silêncio, uma locução adverbial que tem força de advérbio. Tá? E aí pede, os advérbios destacados acima indicam respectivamente as circunstâncias de, foi o que eu disse, em silêncio, por ter 2 palavrinhas e uma locução adverbial, mas a força é de advérbio, e foi tirado de um concurso para sargento. Então vamos lá. Estranhamente, é modo, negação, modo ou negação. Em silêncio, A, intensidade, B, lugar, C, modo ou D, modo. E vagamente, é A, finalidade, B, intensidade, C, também intensidade ou D, negação. O que você marca aí? Pensando estranhamente, recusava. Em silêncio, dizia algo, né? Contemplava a paisagem. E algo vagamente familiar. A letra C, estranhamente, é o modo. Depois, em silêncio, também é um modo, como contemplava a paisagem. E vagamente, né, aos poucos, muito, mas não, é vagamente familiar, é uma intensidade. Então, a letra C, que é a correta. Sétima e última questão. Na sétima e última questão, faz essa abordagem aqui. Quanto à classificação e ao emprego das palavras no texto, assinale a opção correta. A. No trecho, ela ganhou carisma e visibilidade. A palavra carisma é um adjetivo? Adjetivo acompanha substantivo. B. Na oração, a liberdade e a responsabilidade são nossas. O termo nossas é uma interjeição. Interjeição, ela não tem nem gênero nem número. Nossas tem gênero, aí está no feminino, e tem número, está no plural. Então, não pode ser interjeição de forma nenhuma. C. Na expressão falar mais de amor, o vocábulo mais indica intensidade. Intensidade de amor, intensidade de falar, ou marca realmente uma intensidade. E a D. Em Valéria sabe da influência que exerce sobre uma geração. O termo exerce é um verbo? Mas é um verbo no futuro? Qual na letra A, B, C ou D? Você vai marcar qual? Se você marcou a letra C, é a correta. A, carisma, não é adjetivo. Ganhou isso, ganhou algo, ganhou alguma coisa. Carisma é substantivo abstrato. Na B, nossas aí. Nossa não pode ser interjeição. Nossas é um pronome possessivo. No caso, pronome possessivo adjetivo. Então, aí não tem como ser interjeição. Na D, exerce é um verbo, mas não é um futuro. Exercerá é um verbo no presente, então não pode ser a letra D. Agora, a letra C, mas realmente é um advérbio e indica intensidade. Por quê? Falar pouco, falar muito, falar menos, falar mais. Então, modifica o verbo falar. E advérbio, eu disse para vocês que advérbio ele modifica verbo, modifica adjetivo e modifica um outro advérbio. Aí, no caso, ele está modificando o verbo falar,
falar mais, falar muito de amor, certo? Pessoal, chegamos ao final do vídeo. Semana passada, nós estudamos verbos. Essa semana, advérbios. Próxima semana, estaremos com outra classe de palavras. E é sempre muito bom já estudar a classe de palavras dentro de questões e questões tiradas de concurso. Logo, vocês vão se preparando, vão entendendo e vão estudando já dentro de uma atividade, dentro de um exercício. Fica assim muito solto, muito frio, trabalhar, né? Quando trabalhar de forma conceitual, apenas a teoria. E quando você já estuda dentro de uma atividade, dentro de um exercício, facilita muito mais a compreensão. E quando você tiver que aplicar, explicando a alguém sobre advérbio, ou prestando um concurso e caso caia uma questão sobre advérbio, você não vai errar, que você já sabe que o advérbio ele modifica e ele modifica outras 3 classes, seja verbo, seja adjetivo, ou seja um outro advérbio, ok? Então, semana que vem, nós estaremos de volta nesse canal, nosso cantinho de interagir. Você que chegou até o final e gostou do vídeo, deixa um like aí, é bom para mim e bom para você, porque o YouTube vai te avisar de novos vídeos. Combinado? Então, até semana que vem. Um beijo bem grande para vocês e um excelente final de semana. Tchau!